Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar de anatomia clínica do telencefalo. Vamos desvendar um pouquinho aí esse fascinante mundo que é os hemisférios, os hemisférios cerebrais, as suas divisões e as principais funções relacionadas. E portanto nós vamos estar falando desse mapeamento cerebral, que é muito utilizado aí esse termo no dia a dia. Eu sou o professor Alexandre Gonçalves e antes de começar essa aula eu gostaria que solicitar àqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e deixe seu likezinho aí, acesse o sininho, porque isso vai fortalecer o nosso canal cada dia mais. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre a anatomia clínica do telencefalo. Veja bem, o telencefalo é essa região do cérebro, um dos componentes do cérebro, né? Lembrando que o cérebro é formado pelo telencefalo e pelo diencéfalo, que é composto por dois hemisférios. Então o telencefalo é organizado em dois hemisférios, esses hemisférios esquerdo e hemisfério direito, aonde você tem aqui essas circunvoluções que nós denominamos de giros, né? Isso na evolução do cérebro foi importante o surgimento dos giros, porque facilita o armazenamento de informações. Se não houvesse esses giros, o nosso cérebro seria mais ou menos do tamanho de uma fronha de travesseiro, né? Com isso, com a evolução, foi fazendo-se essas evaginações e aí você consegue, numa área menor, através da presença dos giros, armazenar uma quantidade de informação significativa. Bom, esses hemisférios, eles são organizados, portanto, a partir dos giros, em lobos, aonde eu tenho aqui em destaque, em rosa, o lobo frontal, em azul, o lobo parietal, em amarelo, o lobo occipital, em verde, o lobo temporal. Ainda falta aqui o lobo da ínsula, pois esse lobo da ínsula, veja aqui, para eu chegar até ele, eu tenho que afastar aqui o lobo temporal do parietal, através do sulco lateral, né? E aí eu tenho aqui mais internamente o lobo da ínsula ou insular. Tem esse nome porque justamente ele é uma ilha rodeada pelos outros lobos, né? O lobo da ínsula, ele está relacionado com o nosso sistema límbico, o sistema das emoções, mas ele tem função gustativa, tá? Do nosso paladar, está relacionado à identificação dos diferentes gostos, né? Bom, interligando os dois hemisférios, nós temos aqui um conjunto de fibras transversais, neurais, que nós chamamos de corpo caloso. Então você observa aqui, ó, o corpo caloso, essa região, onde ele tem aqui o joelho, essa região mais abaulada anteriormente, o rosto, que é essa regiãozinha aqui com fibras menores, menos densas, o corpo e a parte posterior eu chamo de esplênio. Bom, aqui o corpo caloso está cortado, né? Mas eles são fibras, ele é fibras transversais que conectam os dois hemisférios. Por que isso é importante? Porque geralmente o nosso hemisfério esquerdo tem uma predominância do raciocínio lógico, enquanto que o hemisfério direito já para raciocínio abstrato. Do ponto de vista prático, o que isso quer dizer? Vamos dar o seguinte exemplo. Se eu falar aqui no vídeo, pensem em um pássaro. Bom, quando você pensou no pássaro, você primeiro formou a palavra pássaro, você entendeu o que é um pássaro. Isso está do lado esquerdo. Entretanto, você projetou a imagem de um pássaro que você conheça e essa imagem criou uma forma de um pássaro. Isso é do lado direito. Então veja que você tendo a integração dos dois hemisférios através das fibras do corpo caloso, você consegue ter um raciocínio lógico e abstrato ao mesmo tempo. Pode acontecer de algumas pessoas terem a genesia parcial ou total do corpo caloso. Nesse caso, as pessoas têm dificuldade de autonomia. Por exemplo, se você vira para essa pessoa que tem a genesia de corpo caloso e fala para ela, levante da cadeira e venha até a mim, ela não vai compreender o que é isso. Se você chegar ao lado dela e demonstrar levanta e caminha, aí ela consegue fazer.
Então veja, ela não consegue associar o lógico com o abstrato. Logo, isso acontece quando se tem a genesia parcial ou total do corpo caloso. Claro que quanto maior for a falha da conexão, mais grave é esse acometimento. Bom, e aí nós chegamos nas áreas funcionais, né, do córtex cerebral, do telencéfalo. Aqui a gente vê novamente, ó, o lobo frontal, o parietal, o occipital, o temporal, e a ínsula está aqui dentro. Bom, de uma maneira geral, a gente tem aqui ó, os lobos organizados em giros, que são essas circunvoluções que eu falei. Nós temos aqui, na região central, um sulco, ó, que ele é longitudinal, ele é transversal. Ele vai da fissura longitudinal até quase ao sulco lateral. Esse aqui é o sulco central. O sulco central, se nós observarmos, ele divide dois giros. O giro pré-central e o giro pós-central. Pré-central, área da motricidade. Então aqui é a área motora primária, os nossos movimentos voluntários se iniciam a partir de estímulo dessa área. Lesões nessa área, a pessoa tem problemas de motricidade. Aqui o giro pós-central. O pós-central já está relacionado à área sensitiva primária, sensibilidade em geral. Então as nossas sensações somestésicas são interpretadas aqui no giro pós-central. Na sua parte mais inferior está relacionada à gustação e lá dentro no lobo da ínsula o paladar e gustação, obviamente. O temporal, ele tem várias funções, mas se destaca que o giro temporal superior é a área da audição primária. Então é aqui que você escuta, vamos dizer assim. No occipital, ele está relacionado com a área da visão primária. Então traumas, AVCs, aqui no lobo occipital, a pessoa pode perder a visão. Aqui no frontal, nós temos essa área inferior aqui, ó, que é um giro frontal inferior à sua área opercular. Essa área inferior do giro frontal inferior está relacionada com a motricidade da fala. Então aqui você articula a palavra. O lobo frontal tem outras funções. Você tem também aqui a área pré-frontal, que é essa área aqui, ó, mais próxima à nossa face, que está relacionado com funções executoras, ou seja, do comportamento. É aqui que a gente interpreta o que é bom, o que é ruim, o que eu devo ou não devo fazer, né? É isso que nos permite um convívio social diferente, por exemplo, de outros animais. Num corte sagital, a gente vê aqui uma área medial, né, do telencéfalo, onde aqui no lobo temporal, eu tenho nessa parte mais inferior uma dilatação aqui que é o giro do uncus. Isso aqui é a área olfatória, tá? A área olfatória primária. Em animais, por exemplo, que tem um olfato bem desenvolvido, isso aqui é bem dilatado e bem desenvolvido. Bom, e aí nós chegamos aqui a todo esse mapeamento dos lobos através dos principais giros, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cada um. Veja, eu tenho aqui então ó, o sulco central. Veja que o sulco central ele é transversal, ele vem da fissura longitudinal até praticamente ao sulco lateral. E aí você tem anteriormente aqui no lobo frontal o giro pré-central, a área da motricidade primária. Eu tenho, ainda no lobo frontal, os giros frontais superior, giro frontal médio, relacionado à palavra escrita, e o giro frontal inferior. Bom, nesse lobo frontal, essa área localizada na região mais próxima à nossa face, a área bem aqui atrás da testa, vamos dizer assim, né? É a chamada de córtex pré-frontal, ou área pré-frontal. Essa área toda, ela está relacionada a áreas de funções executivas. O que significa isso? A área do nosso comportamento. Então é aqui que a gente tem noções, por exemplo, de comportamento social, do que é bom, do que é ruim. É aqui que nós temos o desenvolvimento da nossa maturidade. Por exemplo, pessoas com lesões na área pré-frontal, pode ocorrer, dependendo da área que ela é atingida,
ela, por exemplo, sentiu calor, ela tira a roupa no lugar que ela tiver, porque ela está com calor, ela não tem aquela noção, ela perde a noção de que, ó, estou com calor, logo eu preciso me refrescar, mas não é socialmente viável eu ficar nu, né? Mas ela perde essa capacidade de discernimento, vamos dizer assim. Deu vontade de urinar, urina onde está, e assim por diante. Ficam mais agressivas. Então essa é a área de funções executivas que nos permite, literalmente, conviver em sociedade. E é a última área a se desenvolver. O nosso cérebro ele começa a se desenvolver de posterior para anterior. Então isso também explica comportamentos, às vezes, muito imaturos dos adolescentes. Porque essa área ela só vai conseguir se desenvolver na sua plenitude entre os 20 e 25 anos. Tá? Então, a partir daí a gente considera que a pessoa já está amadurecida, vamos dizer assim, para o comportamento social e para as tomadas de decisões da vida. Né? E aí a gente vê que biologicamente é inviável você ter que escolher uma profissão aos 16, 17, 18 anos. Né? Mas essa é uma outra história, só para demonstrar a importância dessa área pré-frontal. Bom, ainda aqui nós temos o giro frontal inferior, onde eu tenho ele dividido em 3 porções. Eu tenho o giro frontal inferior, a sua parte orbital, está relacionado mais com mecanismos olfatórios. Eu tenho a parte triangular, que se você observar é bem triangular mesmo, tá? Que está relacionado com olfato e palavra falada. E eu tenho essa áreazinha aqui próximo ao giro pré-central, na parte inferior, que é a área da palavra falada. Aqui é chamada de área de Broca. Pacientes com lesão nessa área perdem a capacidade de articulação da palavra. E a área da palavra falada, ela é predominante do lado esquerdo. Tá? Então, pacientes que tiveram um AVC e lesionar o giro frontal inferior na área opercular do lado esquerdo vão ter dificuldade na articulação da palavra. Mas não é a compreensão da palavra, ou a área da fala, da compreensão da fala, né, da articulação da fala, a área da motricidade da fala. A área da fala mesmo vai estar na área de Wernicke, que é mais ou menos por aqui. Então veja, aqui o cientista, né, o Paul Broca, que identificou essa área aí do cérebro em pacientes com lesões cerebrais do lado esquerdo. Bom, e aí nós temos agora o lobo temporal. O lobo temporal se destaca principalmente o giro temporal superior, que é a área da audição primária. É aqui que nós escutamos, né, os sons. É aqui que se interpreta esses sons. Nós temos aqui o giro temporal médio, tá, relacionado à compreensão da palavra. E o giro temporal inferior, que é uma área de visão secundária, ou seja, não é uma área de visão primária, é uma interpretação de pormenores da visão. Bom, aí eu vou ter aqui o giro pós-central, onde eu tenho aqui o sulco pós-central, separando o giro pós-central do lobo parietal, né? E o giro pós-central é o giro da sensibilidade geral. É aqui que nós interpretamos a sensibilidade somestésica. Então, se você é tocado em alguma parte do corpo, é aqui que você vai interpretar qual essa parte está sendo tocado, por exemplo. E a parte inferior relacionada à gustação, e aí se integra com a ínsula relacionada também à gustação. E agora eu tenho o lobo parietal. O lobo parietal se divide em lobos, né? São lobos menores, parietal superior, parietal inferior. Esses lobos estão relacionados à nossa capacidade cognitiva, à nossa cognição. Como é que eu identifico ele? Numa peça, por exemplo, eu tenho aqui o giro pós-central, o sulco pós-central ele é transverso, enquanto que eu tenho aqui o sulco
interparietal, que separa os lóbulos parietais, que ele é longitudinal. Então veja que os lobos têm um trajeto longitudinal aqui. E agora eu tenho aqui o giro supramarginal. Veja, eu pego aqui o giro temporal superior e no final dele ele faz uma curva, ó, o supramarginal, como se fosse encontrar o sulco lateral. Tá? Esse é o giro supramarginal. Compreensão do esquema corporal. Esse giro me permite ter a capacidade de saber que eu tenho 5 dedos em cada mão, 2 braços, sem necessariamente ficar olhando para ele. Então eu tenho uma identificação do meu esquema corporal. E aqui, a compreensão da linguagem, tanto falada quanto escrita, que é o giro angular. Essa região aqui é a região denominada de área de Wernicke. Tá? Então aqui, veja só, aqui eu compreendo a linguagem, mas aqui no giro opercular do lobo frontal inferior é onde eu tenho a motricidade da fala. Então, aqui eu tenho a parte motora da linguagem e aqui eu tenho a compreensão da linguagem. Bom, e ainda aqui na face medial, a gente consegue observar aqui no lobo occipital o cúneo. Né? Aqui eu tenho o lobo pré-cúneo e aqui eu tenho o lobo. Eu tenho o giro, pré-cúneo, e aqui eu tenho o giro do cúneo, relacionado à visão. E separando o giro do cúneo do giro occipitotemporal médio, eu tenho aqui o sulco calcarino. Esse sulco aqui. Tá? Aqui é relacionado à visão. E ainda nessa visão aqui se destaca o giro do hipocampo, essa parte na parte superior do lobo temporal, né, na sua visão medial, o giro do hipocampo, que está relacionado aqui à memória recente. Então é aqui que eu tenho a memória de curto prazo. Lesões nesse giro, a pessoa vai ter dificuldade de fixar informações. Então, é aquela pessoa que sempre vai estar pedindo a mesma informação o tempo todo. Tem até filmes aí, tem um filme muito bacana para vocês assistirem, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. A personagem principal do filme teve um acidente e ela teve uma lesão no giro do hipocampo. E aí, cada dia é um dia diferente para ela. No final do dia, a hora que ela dorme, no dia seguinte, ela já não lembra do dia anterior. Né? Isso aí é a área da memória recente. Você terá que se apresentar para a pessoa toda vez, porque ela sempre vai esquecer de você. Né? O Alzheimer atinge inicialmente essa área. Por isso que as pessoas começam a perder a memória de coisas que elas convivem no dia a dia e aí vai progredindo para depois atingir as memórias permanentes. E aqui o occipito temporal médio. Se nós juntarmos os dois, giro do hipocampo com o occipito temporal médio, eu tenho o giro lingual aqui. O giro lingual, que é a junção desses dois, está relacionado com trabalhos manuais com coisas pequenas. Né? Então, por exemplo, confecção de maquetes e aí vai. Bom, além das áreas, nós vamos ter 2 nervos cranianos que têm relação direta, estão associados ao telencéfalo. Aí nós temos o nervo olfatório, né? E nós vamos, ele aqui, ó, nervo olfatório, onde eu tenho aqui o bulbo olfatório. Lembrando que é o único sentido que não faz conexão no tálamo, ele vai direto lá para o úncus. E o nervo óptico, onde a gente observa aqui o nervo óptico, o quiasma óptico e o trato óptico. Né? Esses são os 2 nervos cranianos, o primeiro e o segundo par, relacionados diretamente aí ao telencéfalo. Resumindo a história, nós temos no telencéfalo áreas sensitivas, que recebem e interpretam, né, informações sensitivas, áreas motoras, que vão controlar os nossos movimentos, e áreas de associação, que vão integrar diferentes informações para garantir a nossa memória, emoções, o raciocínio, vontade, julgamento, a área pré-frontal, né? Traços de personalidade e a inteligência. Tá? Pois bem, esse é
o nosso telencefalo. Espero que tenha gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, né, para fortalecer cada dia mais. Muito obrigado e até a próxima aula.